Olá pessoal, boa noite. Já vai dar 7 horas daqui a pouquinho. Eu resolvi entrar um pouquinho mais cedo para aguardar vocês e a Natália. Então, hoje a gente escolheu um tema especial. Eu acho que o tema assim é tão bacana que a gente poderia até ter feito talvez uma divulgação maior. É um tema que eu gosto muito, que pra gente que trabalha com cirurgia e para quem também é operado, a gente vai discutir hoje muito questão de paladar. E aí quando a gente fala em paladar, né, nada melhor do que a gente abordar aí as questões que envolvem a cirurgia e os desdobramentos, né, que se tem em função disso. Não sei se todos aqui, a gente tem paciente, a gente tem nutricionista, e aí não sei se todos trabalham com cirurgia ou já tiveram a oportunidade de atender paciente bariátrico. E uma das coisas que eles comentam muito no pós-operatório são as alterações de paladar. Hoje, alteração de paladar, tá? Nós vamos falar sobre, na verdade, gastronomia funcional, que é o que a gente vai discutir, e como nós vamos trabalhar a questão de novos sabores. Na verdade, a gente vai passear por esse universo, né? Então, nós convidamos uma chefe, que é a Natália. A Natália eu já conheço há um tempo, a gente trabalhou juntas já, trabalhamos juntas, na verdade. E o que a gente queria trazer para vocês é como eu posso melhorar a condição do alimento, a apresentação, a palatabilidade no pós-operatório, que é uma queixa muito frequente. Então, o que acontece? Quando o paciente é submetido à cirurgia bariátrica, muitas das vezes, quem é operado sabe, se percebe alterações sutis no paladar, né? Umas mais intensas ou não. Isso, ganhei o paladar pro doce que eu não gostava. Isso é muito comum. Então, o que acontece? Isso tem uma explicação. Na verdade, não é por um acaso. Existem situações em que a gente nota em que o paciente, quando opera, ele tem a percepção maior de alguns sabores em detrimento de outros. E aí, eu fiz até uma anotação para a gente não se perder, né? Então, o que acontece? Na verdade, é importante primeiro a gente diferenciar gosto de sabor. Então, não sei se a gente tem essa percepção. Quando eu falo em gosto, eu estou falando em paladar. É o que eu percebo e o que tem correlação direta com as papilas gustativas. Antigamente se falava muito dos receptores sensoriais em pontos específicos da língua, tipo doce na ponta, amargo mais para trás, perto da garganta. Hoje em dia já não se coloca dessa forma. Eles acreditam que o paladar esteja distribuído por toda a cavidade oral. Então a gente tem doce, salgado, amargo, azedo e um quinto sabor, que é o que a gente hoje vai conversar um pouquinho quando a Natália entrar, que é o umami. O umami é aquele sabor que a gente percebe mais para o final do alimento, que ele às vezes ele ressalta o sabor do alimento. Ele é muito comum em acréscimos assim, em produtos industrializados, e por isso que às vezes há essa tendência da gente preferir o consumo de produtos industrializados, exatamente porque eles acrescentam muito glutamato monossódico, e isso acentua esse quinto sabor, que a nível cerebral gera uma sensação gustativa diferente. Então, por isso que às vezes também há preferência por esse alimento. Segundo ponto, algumas pessoas, alguns trabalhos citam muito a questão do paladar, relacionada às sensações que você tem após a cirurgia. Então, eu estava falando do gosto, vou voltar para falar gosto, paladar, sabor, que é o que eu ia falar com vocês, que ele é independente, ou seja, o sabor, na verdade, ele é independente de qual paladar eu tenho. O sabor, ele junta olfato e paladar. Então, por exemplo, se eu tampo meu nariz, eu não estou sentindo o sabor da comida, eu estou sentindo o paladar. Quando eu libero, com o olfato, eu complemento essa sensação. E aí eu tenho a questão do sabor e do paladar juntos. Então você acentua essa percepção sensorial. E a Natália já chegou, vou esperar ela pedir para entrar para eu poder já chamar.
E aí o que acontece? Com isso, algumas pessoas, quando têm o IMC mais alto, têm essa percepção de sabor. E aí, deixa eu chamar aqui a Nath. E aí o que acontece? Essa percepção de sabor, isso fica mais notório, né? E aí, alguns indivíduos, quando operam, alteram muito a percepção do paladar. Natália chegou, vou só concluir minha fala, tá? Que a gente já está acostumada a trabalhar junto, né, amiga? Sem problemas, amiga. Fica à vontade. Já chegou a chefe, né? Eu vou procurar um lugar para tirar essa luz de Jesus aqui de mim, porque eu tô com uma luz de Jesus. Eu tava aqui, então, vai. Agora eu tô te ouvindo melhor. É que eu tô com uma luz super Jesus aqui. Peraí que eu vou tampar meu marido, que meu marido tá na live. Aí eu vou... Não é dia de personal, Não, gente. eu já tirei você daí, pode ficar aí. Não é dia de personal hoje. Não é dia de personal. Você percebeu uma coisa, pessoal? Natália Chefe, eu vim de Doma. Ela não veio de Doma, mas eu vim em homenagem a ela, porque eu sou dessa. Sabe por que eu não vim? Eu até tava na cozinha realmente. Mas eu não botei que eu falei, cara, vai aparecer mó zoeira, o nego vai achar que eu tô atrás. Não vou botar Doma, não. Vou ficar normalzinha. Não, vim de Doma, em homenagem aos meus amigos da gastronomia. Vai ter que levantar. Não tô de short não, tá? Não tô Globo Repórter não, tá? Não adianta você querer. Eu não posso levantar não, gente. Não me pede não pra levantar no caso. Bom, a gente estava falando, Nath, sobre o que a gente conversou hoje, sobre paladar e como a gente melhora a palatabilidade, né? É até importante a gente falar, eu brinco com essa coisa da gastronomia. Na verdade, eu e Nath, a gente se conheceu na faculdade, eu dei aula para Natália. Natália tinha essa querência, essa coisa com gastronomia. Na época também, haviam duas professoras que a gente não pode deixar de falar, da Cláudia e da Manu, e a gente fazia disciplinas que eram integradas. Então, a gente juntava um pouco de clínica com gastronomia. E aí, você entrar nesse universo, a gente que é da nutrição clínica, é muito bacana, porque você começa a interagir, né, com uma outra realidade, com uma outra percepção. Obviamente que a gente fazia vários pratos diferentes, mas tinha uma coisa da pegada mais funcional, natural. Então, a gente tinha várias situações que a gente criava ali. E era muito interessante. E o que a gente está falando, Nath? É que com a obesidade, principalmente após a cirurgia bariátrica, você tem muita alteração de paladar, né? Alguns pacientes perdem a sensação do gosto dos alimentos. Isso tem muito a ver com uma questão que a gente fala de dessensibilização mesmo das papilas, porque você comia muito alimento, muito saturado, muito sal, muito doce e muito glutamato, né? Que eu estava falando no início. Isso acentua o paladar. Aí você opera, você entra numa dieta líquida, você desensibiliza tudo. E aí tem paciente que fala assim, não estou sentindo mais o gosto de nada. Tá tudo horrível para mim. Então, passado assim, uns 6 meses, alguns pacientes notam, com o passar da perda de peso, né, na medida em que o MC vai diminuindo, uma volta da sensação do paladar. E aí uma paciente falou o seguinte, André, eu comecei a sentir mais a questão do gosto de alguns alimentos, né? Eu não sentia muito gosto do doce, depois eu deve estar conhecendo, na verdade, o real sabor do alimento, né? O alimento, porque você tem uma estimulação neuroendócrina, você tem essa questão da sensibilização, você tem a mudança. E aí, pessoal, o que a gente vai conversar hoje com a Natália? É exatamente isso. Na medida em que eu opero, eu mudo a minha percepção de paladar. Primeira coisa, né? Porque aí você tem essa questão do paladar, e eu falei do sabor, né, Nath? Que o sabor junta aí o olfato, que seria o flavor, né? Que vocês falam que é até mais interessante do que o paladar isoladamente. Como que eu posso, depois da cirurgia, ter uma percepção mais atrativa sobre o alimento, né? Se eu, teoricamente, eu diminuir a minha percepção, se eu estou sentindo menos gosto do alimento, se eu já tinha uma dificuldade, às vezes, na adaptação em relação à utilização de alimentos crus, de alguns tipos de vegetais. E a Natália sempre brincava comigo, a gente tem um projeto também, e ela sempre dizia para mim assim, André, olha só, você dizer que a alface é boa, mentira, a alface é ruim. A alface não é boa. É claro que a gente, como nutricionista, é óbvio que a gente vai estimular sempre a ingestão de alimento cru. Mas como que eu faço essa salada se tornar mais interessante, mais saborosa, mais flavor, que é aquilo que a gente quer discutir? E com vontade de comer de novo, né?
com vontade de comer de novo, que é principal, né? Mas continua, amiga, daqui a pouco eu vou. Vai? Então tá. Então, a gente estava falando dessa sensibilidade do doce, nós estávamos falando dessa sensibilidade da gordura e, às vezes, também, pessoal, do que a gente chama de resposta hedônica, né? Que tem a ver com o que gera prazer quando você come. Algumas pessoas, quando operam, dizem assim, eu perdi o prazer de comer. Essa sensação de que eu perdi o prazer de comer tem a ver com esse processo adaptativo do sabor e do gosto, que aí a gente trabalha olfato e paladar, e tem a ver com estímulos assim neuroendócrinos. Então, eles falam muito que o sabor do alimento ele tem a ver com o início da presença do alimento na boca, tem a ver com a intensidade, né, Nath? Tem alimentos que são mais intensos, que você sente mais o sabor, qualidade do que você tá pensando em adquirir com aquilo ali, recompensa, né? Que é essa coisa hedônica. E aí, às vezes, você quer voltar num processo de, como você não sente esse sabor, parece que você com a cirurgia, eu já tive pacientes que me disseram assim, me arrependi de operar. Eu falei, não diga isso, mas por que você está dizendo isso? Porque eu perdi a sensação prazerosa do comer, que tinha a ver com aquele alimento mais industrializado, mais cheio de sal, mais cheio de açúcar, com mais glutamato, que tem essa capacidade de acentuar o sabor. E aí, algumas pessoas falam, algumas coisas não é mais como era antes, eu gostava de massa, de pães, eu já não gosto tanto. Algumas mudanças, pessoal, são positivas, até porque a cirurgia tem essa pegada de, na verdade, transformar vocês na medida em que a gente precisa também fazer o processo de educação nutricional. Eu não digo nem de reeducação, né, Nath? A gente até já conversou sobre isso. Às vezes é educação, porque você não tinha o hábito de consumir antes. Então, a gente vai fazer um trabalho todo de adaptação em cima disso. E, às vezes, é aquele alimento que está ali escondidinho, que você não gosta muito. E quando você começa a descobrir esse alimento sob a ótica da gastronomia, utilizando determinados condimentos naturais, que não precisam, pessoal, a gente nem vai passar sobre isso, porque não é nem necessário. Alguns pacientes perguntam, posso usar produto XYZ, que ressalta o sabor? Não, não precisa. Você trabalha com uma culinária natural e você, em cima disso, tem realmente uma melhora muito grande em relação à palatabilidade. Então, essa é a introdução que eu queria fazer em relação a paladar, em relação a sabor e gosto, que a gente diferenciou, em relação a sensações gustativas que mudam, sim. Na medida em que você tem mais peso e IMC mais alto e você desensibiliza, você acaba perdendo um pouco essa sensação de prazer com a comida, isso acontece. Após 6 meses de cirurgia, na medida em que você vai emagrecendo, você vai ter a percepção do ressalto de algum sabor que você até vai achar estranho. Como você percebe tanto, eu já tive pacientes que relataram, até a gente conversou sobre isso, né? Que iam às vezes em fast food e adoravam comer um determinado sanduíche de um certo fast food, e quando ele foi experimentar isso num segundo momento, ele falou, não é mais como eu achava. Não é mais aquilo. Não é mais tão gratificante, viu? Mudam tanto que eu não reconheço, é exatamente isso. Então, a questão de você saber lidar com o alimento, eu vi, hoje eu estava lendo até sobre o umami, que a Nath vai falar, essa coisa do olfato, que eu acho muito importante, e também do tempo do alimento na boca. Por exemplo, como a gente falou, o umami é o quinto sabor, pessoal, é como se fosse todos eles juntos. Quando você deixa, por exemplo, um tomate, que tem uma coisa mais ácida na boca, você vai mastigando o tomate, você deixa ele mais tempo. Quanto mais tempo você deixa ele na boca e você vai percebendo, ele chega no umami, que é o finalzinho. Até tem um gráfico, achei interessante, né, Nath, do tomate, mostrando a acentuação do sabor umami. Então, a gente conhece o umami muito pelo glutamato monossódico, que é o que a gente fala, que a indústria usa demais, até para que atraia esse cliente. Porque eles sabem que a adição de glutamato gera esse tipo de dependência em relação à satisfação, prazer, enfim. E agora eu vou deixar você falar, porque eu já falei demais. Nada, sempre é ótimo. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigada ao Centro Probari, a todas as meninas, pelo convite para estar aqui falando para vocês. Na verdade, a Lorraine também é uma querida. A Andréia não preciso falar, porque assim, é uma parte que dispensa, porque eu demoraria muito falando dela aqui.
A Ju, obrigada, Ju. Gente, a Ju fez uma lâmina só, especialmente para mim, porque eu gosto de cores quentes, gente. E ela fez uma lâmina só para mim. Então, assim, meninas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês, né? Para os pacientes, para o público de vocês. Fernanda, você esqueceu da Fê, tem a Fernandinha. Ai, meu pai, que horror! Gente, esse negócio de citar nome às vezes é horrível, porque a gente esquece das pessoas. Meu Mas pai é porque você foi falando, só falei porque Fê tá aí. Gente, Fê, querida, um beijo grande, né? E obrigada. Bom, rapidamente, gente, meu nome é Natália, sou nutricionista, sou chefe de cozinha, bióloga. Minha maior atuação hoje não é com clínica, gente, nunca gostei de clínica. Meu negócio é cozinha, é pegada, é batida rápida, sabe? É trabalhar na pressão, é trabalhar dentro de cozinha. Então, assim, hoje a minha maior atuação é com gestão de cardápio. E isso vai desde elaboração de cardápio até gestão como um todo de processos e de custos. E eu amo gastronomia. Mas eu sempre olhei para a gastronomia com um olhar diferente. Diferente no sentido um pouco mais holístico, talvez, e um pouco fora dessa mesmice que as pessoas ficam falando, né? É sempre muito assim, não sei o que, tem vitamina C. Não sei o que lá. Igual uma menina falou pra mim que... como é que foi, gente? Acho que o coentro ou a salsinha, agora eu não vou me lembrar. Que 100 gramas de coentro tinha mais vitamina C do que 100 gramas de laranja. Eu falei, amigo, pra tu comer 100 gramas de coentro, tu tem que comer 3 pés de coentro, pelo amor de Deus, gente. Quem come 3 pés de coentro aqui? Né? E aí é até um outro ponto que eu gosto também de abordar muito, sempre que eu falo de ervas e especiarias, é isso. Para mim, não que o alimento não tenha essa quantidade, a questão das vitaminas e dos minerais. Não é isso. Mas a quantidade do alimento que eu preciso ingerir para eu chegar na ingestão da recomendação diária. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, essa biodisponibilidade ela é um pouco diferente. Então, o que interessa para mim de ervas e especiarias são os fitoquímicos, né? A parte da fitoterapia e da fitoenergética mesmo do alimento. É isso que me importa. E é por isso que eu falo desse olhar diferente e mais holístico para a parte das ervas e das especiarias, tá? Então, essa sou eu. Muito prazer, vamos ao que interessa, tá, pessoal? Bom, eu separei alguns tópicos, eu vou olhar aqui pro computador porque eu tenho a minha colinha, tá, gente? Tem minha colinha no computador, tem minha colinha aqui no meu caderninho. A gente tem cola, né, amiga? Senão então, a pessoal, gente se perde, né? Porque senão a gente se perde e vai falando. Beijo para todo mundo, Carlinha, um beijo, meu amor. Bom, a primeira coisa, gente, que eu sempre gosto de falar, quando eu começo a falar de gastronomia funcional, quando eu começo a usar esse termo, é a seguinte frase. É um pouco polêmica, mas eu vou explicar. Meninas do Probari, não me matem. Eu não vou falar palavrão nessa live, gente. Fica tranquila que eu não vou fazer ninguém passar vergonha aqui. É demais. Eu tô maravilhosa. O que acontece? Primeira coisa, gente. Esqueçam esse negócio de troca. Troca. Substituição, para com isso, gente. Sabe por que eu falo? Porque toda vez que você fala de troca, de substituir uma coisa pela outra, isso imputa uma expectativa muito grande naquilo que você vai experimentar. É igual esse raio desse brigadeiro fit. Quem que foi que inventou isso? Me explica. Gente, se você fala que é brigadeiro fit, vamos ser real aqui. O que é brigadeiro? É leite condensado e Nescau, Toddy, sei lá qual é o chocolatado que você usa, mas é leite condensado. Aí a pessoa pega um abacate, coloca cacau e fala que é brigadeiro. Vocês já comeram, gente, abacate com cacau puro? Tem nada a ver com brigadeiro. Não é questão de ser gostoso ou de não ser gostoso, é questão de não ter nada a ver com o nome que você deu para ele. Sabe? Então você gera uma expectativa no paciente que na hora que ele vai experimentar, o negócio pode até ser legal, pode até ser bom, pode ser um hábito legal. Mas ele vai com uma expectativa que é totalmente frustrada na hora que ele come, porque não tem nada a ver com brigadeiro. Como que eu troco? Assim, o que eu quero deixar claro é que
o que a gente precisa começar a trabalhar na cabeça da gente, e aí eu acho que para o paciente bariátrico entra muita questão do psicólogo, né? É que a gente vai ter que criar uma nova relação com o alimento, sabe? Por isso que a gente fala, eu perdi o prazer. Mas o seu prazer estava associado a quê? Né? Vamos tentar, então, recuperar esse prazer, mas não trocando nada. Porque, gente, vamos ser honestos. Eu sou muito honesta. Eu jogo muito com a verdade. Então, assim, o que substitui o açúcar? Amigo, se você for procurar alguma coisa para substituir o açúcar, esquece. Você não vai achar nada que substitua açúcar. Não substitua no sentido o que é parecido com açúcar. Ah, o que é parecido? Xilitol. Tá. Usa xilitol na mesma proporção do açúcar para ver o que te acontece, amor. Você vai passar com vida de rainha o dia inteiro. Rainha ou rei, né? Depende. Né? Acho que vocês estão me entendendo. Então, não existe nada, porque ou a coisa vai fermentar, ou vai dar um gosto residual, ou não vai dar textura, porque o açúcar também na receita ele tem outras funções estruturais, além de adoçar, né? Muitos outros, eu uso açúcar mascavo. Amigo, tudo é açúcar. Pode ter menos processamento, um pode ser menos refinado que o outro, tem um pouquinho mais de nutrientes, é tudo açúcar. Ainda diferencia o poder de doçura. Ou seja, se você vai buscar alguma coisa igual ao açúcar refinado, você vai usar 3 kg de açúcar mascavo para 1 colher de açúcar refinado. Né? Então, gente, esqueçam um pouco essa coisa da troca. E procurem, permitam-se criar uma coisa diferente. Né? Uma nova relação com o alimento sem buscar substitutos. Beleza? E aí... A gente estava falando, Nath, outro dia, deixa eu te interromper, até para vocês entenderem, pessoal. Cada alimento, ele tem o seu papel. E ele guarda uma relação afetiva, ele guarda uma relação de prazer. É óbvio que tem um momento para você introduzir tudo. Tudo. Quem está aqui, tem gente recém-operado, pós-operado, é claro que a gente não vai indicar um determinado brigadeiro, uma preparação no início da cirurgia, claro que não. No entanto, se eu estou operada há 1 ano, eu não posso comer um brigadeiro? Posso. Pode. Eu vou comer um brigadeiro. Eu vou numa festa, porque eu sou uma pessoa normal, não é porque eu estou operada. O dumping é uma relação que a gente trabalha ao longo da cirurgia, adaptando esse paciente às escolhas, fazendo com que ele melhore a sua qualidade. Existem estratégias para você evitar isso. É claro que se a gente tem um paciente que tem compulsão alimentar, que tem um transtorno, e determinados alimentos geram gatilhos, ele não vai poder, ok. Mas isso é um ponto fora da curva. Eu não posso dizer que couve-flor é arroz. Arroz de couve-flor. Pelo amor de Deus, gente. Couve-flor é couve-flor. É o que a Nath falou, brigadeiro é brigadeiro, abacate com cacau é abacate com cacau. Tá tudo bem. Ponto. Agora, você tem que ter... eu escutei isso de um paciente, Nath, a gente já chegou a conversar sobre isso numa live nossa, no Vivendo. Na verdade, um paciente uma vez me disse uma coisa que eu achei muito interessante, me marcou, e a gente que é profissional presta atenção nisso. Hoje eu sei o momento que eu começo a comer e que eu posso parar de comer. Isso, para quem é operado, eu acho que é a grande diferença do processo. Você começar e você parar. É o que a Nath está falando. É a construção que você vai ter com o alimento. É o entendimento que você vai ter no momento. Isso muda a sua relação. É diferente de eu sentar em frente a uma bandeja de brigadeiro. Vou dar o exemplo do brigadeiro, que a gente está falando de brigadeiro, poderia ser qualquer outra coisa. E eu não consigo parar de comer enquanto não acaba, entendem? Então, é isso que a gente está tentando mostrar. Que tudo pode, né, amiga? Existe um momento, tem coisas que você vai criar que vão ficar ótimas, e não adianta o que a gente falou, você não come um brigadeiro, aí você vai buscar receitas que cheguem perto do brigadeiro, você não encontra. Aí e não mata a sua vontade. Não vai achar. E aí você acaba consumindo a receita fit várias inúmeras vezes, e ela vai ter mais caloria do que um brigadeiro que você tivesse comido, entende? Exato, então, não mata a sua vontade. E, na verdade, entra no outro ponto que eu tinha separado aqui.
né? Que é a relação da receita fit com o comportamento FET. Eu fiz uma brincadeirinha das palavras, porque também é uma outra doce ilusão, né? Sim. Gente, é óbvio que eu sou a favor de você fazer escolhas mais saudáveis, de você colocar um óleo de coco, né, dependendo na sua preparação, de você optar por um açúcar um pouco melhor, lógico, levando em conta o momento, né, e a quantidade, ok. Só que isso não significa dizer que você pode comer sem moderação, porque às vezes o que eu penso é que as pessoas procuram alguma coisa que elas possam comer de forma desmedida. Não, sim, nada você pode comer. Nem cenoura. Não, nem cenoura você pode comer de forma desmedida. Você vai ter uma hipervitaminose, vai ter uma série de problemas. Então, assim, não existe nada que vocês possam comer de forma desmedida. E, gente, essas receitas, se vocês olharem, sempre tem óleo de coco, farinha de amêndoa e gordura atrás de gordura. Ah, é bom? É ruim? Gente, primeiro, tudo pode, desde que exista um contexto coerente, desde que o teu contexto te permita aquilo ali, tá? Então, esse pode, não pode, bom ou ruim, depende do seu contexto, beleza? E aí eu vou falar pra vocês, não, beleza, Nádia, eu tenho uma receita aqui de um bolinho de, sei lá, de cenoura, que leva farinha de arroz, manteiga ghee e óleo de coco. Ah, mas eu comi o bolo inteiro. Amigo, não adianta a receita ser fit se você tem uma cabeça fat. A conta vai continuar não fechando do mesmo jeito. E assim, Nath, uma coisa que a gente sempre chama atenção é que a maioria dessas receitas, quando a gente vê no Instagram ou em algumas páginas, a maioria às vezes não tem ficha técnica. De nada. Tem, pode estar errada. A gente já analisou algumas fichas técnicas completamente erradas. E aí você acha que você está consumindo um determinado produto com uma característica e não está. Então isso é uma outra coisa para a gente também considerar. Aí também entra uma série de questões, principalmente quando se trata de confeitaria, amiga. Porque normalmente as receitas assim não dão forma, tamanho de forma. E aí entram outras questões gastronômicas, por exemplo, exposição da massa ao calor, né? Então, e que interfere no resultado final. Então aí entram outras questões para a receita não dar certo, principalmente medida caseira. Uma colher de sopa. O que é colher de sopa, amor? Entendeu? A minha é diferente da sua. Né? E aí é o que eu tô te falando, a gente cai nesse erro, ah, não, é só tirar o açúcar e botar o adoçante, como se a única função do açúcar fosse adoçar. Não é. Tem função estrutural, você tira o açúcar, o negócio não cresce, o negócio não dá certo. Né? E aí você fica frustrado, porque você come uma coisa que não era o que você queria, se entupiu de caloria e no fim das contas vai acabar comendo brigadeiro com leite condensado e Toddy. E Nescau, e sei lá qual é o seu achocolatado. Tá? Então, esse era um outro ponto também. Rendimento, Dani, nunca será um rendimento. Ah, eu vou aproveitar aqui um comentário da Lohane, que ela falou que as pessoas acham que comer saudável é comer frango grelhado. Pois é, gente, nem o grelhado é saudável se você comer todo dia, porque o próprio processo de preparo do grelhar, ele tem a formação de aminas aromáticas que se formam pela reação de Maillard, e aí eu estou entrando bem em termos técnicos gastronômicos, e que isso dentro do nosso corpo é tóxico. Converte em glicose. Então eu posso comer frango grelhado todo dia, achar que estou abafando e estou gerando pico de insulina todos os dias. Pelo grelhado. Ah, Nath, tenho formas de melhorar, de diminuir essas aminas aromáticas do alimento? Tenho. Eu posso fazer um salmão. Fernanda já pediu receitas de frango, tá, Fernanda Matos? No privado. Pode deixar, vou mandar. Vou mandar. Pode deixar. Então, assim, eu posso fazer uma crosta de ervas, que fica delicioso, fica crocante, eu diminuo as aminas aromáticas. Eu posso, por exemplo, fazer... Nossa, que participava sempre. Ela disse que pegou a Carla disse que pegou várias receitas suas, com linhaça. A Fernanda vai gostar disso, crosta e ervas naturais, e ela faz no frango, que fica incrível. Não, a própria marinar, eu vou falar de algum... Eu separei algumas preparações para comentar, né, mas...
ao longo da live, eu vou falar com detalhes do porquê de cada coisa. Que isso é que eu acho bacana na gastronomia, o porquê que eu estou usando isso. É uma coisa que vai além do trivial, vai um pouco além do básico, porque para falar, não dá, amiga, não temos tempo para isso. E a questão do umami, que vocês também, que é o quinto sabor, que ele realça todos os outros, né? Ele aumenta a salivação, então quando ele aumenta a salivação, ele prolonga o sabor, né, do alimento, ele ressalta, né? E aonde que está presente o umami? Está presente nos cogumelos, no tomate, na cenoura, no milho, na ervilha, no frango, tá? Só o umami está presente nesse alimento. Que tem um brinde hoje no final da live da Nath. Todo mundo vai ganhar um brinde. Não precisa ficar triste. Mas a surpresa, não fala agora, não. Então, o umami está presente nesses alimentos, que eu acho super importante a gente incluir, principalmente, né, para os operados que têm essa questão toda do paladar. Super importante aumentar o consumo desses alimentos também para esse fim, tá? Também para esse fim da questão do umami, de você voltar a reconstruir essa relação com o alimento e estimular mesmo o seu paladar. E aí eu separei alguns pontos, tá, para a gente falar. Primeira questão do remolho, né, que eu acho que é básico, mas eu vou passar por isso, porque é extremamente importante para a gente eliminar antinutrientes. E não é só leguminosa que a gente coloca de molho, a gente também coloca cereal de molho. Falo muito, assim, para alguns pacientes da Andréia, eu falo muito sobre a quinoa. Por que eu falo muito sobre a quinoa? Porque a quinoa é um cereal, é um grão ancestral com perfil completo de aminoácidos. O que isso quer dizer? Excelente fonte de proteínas. E por que isso é importante? Porque muitos pacientes têm dificuldade de ingerir proteína. Ah, é uma proteína de origem vegetal? É uma proteína de origem vegetal. Talvez eu tenha que aumentar um pouco a quantidade, tenha que fazer associações para você aumentar a biodisponibilidade dessa ingestão, beleza? Mas é uma fonte muito considerável, perfil completo de aminoácidos, é a quinoa. Só que a quinoa, ela também é rica em saponinas. Saponinas são fatores antinutricionais. Nath, como que eu faço, então, para diminuir os fatores antinutricionais que vão gerar prejuízo, como, por exemplo, flatulência? Você pode deixar de molho, beleza? Pelo menos aí umas 2 horas, né, em temperatura ambiente. E ervas, existem ervas que são compensadoras de saponinos. Ou seja, na hora que você for botar a sua quinoa de molho, você pode usar coentro, você pode usar louro, você pode usar alecrim, que são ervas compensadoras de saponinos. Então, você pode fazer o seu remolho com essas ervas. Beleza, pessoal? Anotem aí que coentro, louro e alecrim são ervas compensadoras de saponinas. Vai botar sua quinoa de molho. Vai botar a quinoa de molho, coloca com coentro, coloca com louro, coloca com alecrim. Engraçado, beleza, eu nunca coloco. Boa dica sua. Nunca coloco. E tem, gente, e essas ervas, por exemplo, alecrim, gente, pelo amor de Deus, alecrim é a erva da alegria, é a erva do alto astral, é a erva da felicidade, gente. Coloca alecrim na sua vida. Ah, Nath, mas eu não gosto de comer alecrim. Eu também não gosto de mastigar alecrim, gente. Mas vocês podem fazer um sal de alecrim. Pega um processador, né? Se vocês quiserem, eu até indico. Isso é mega barato, mas para quem não puder, vai na faquinha, gente. Eu faço na faquinha mesmo. Tritura ele bem picadinho, ou bota no liquidificador, dependendo da quantidade, da potência do seu liquidificador. Mistura com sal. Fica um sal de alecrim maravilhoso. Outra forma, você pode fazer um preparo de uma carne assada, por exemplo, fazendo uma caminha de alecrim. Porque o alecrim vai aromatizar a sua comida sem entrar em contato direto com o alimento. Normalmente eu boto uma caminha de alecrim, boto uma cama de cebola, porque a cebola também é como se ficasse como se fosse uma camadinha, né? Um destaque para o alimento não ficar direto no alecrim. E coloca ali a carne por cima. Fica excelente. O alecrim aromatiza, fica maravilhoso, deixa a cozinha super perfumada. E você não come o alecrim se você não quiser. Beleza? Então, falamos de remolho de leguminosas. Leguminosas com feijão, gente, meio ácido. Ajuda muito também na remoção dos antinutrientes. O que é meio ácido? Umas gotinhas de limão, umas gotinhas de vinagre, tá certo? Gosto muito também, uso muito, potencializa demais a remoção dos antinutrientes. Beleza? Bom, o que mais que eu separei aqui? Uma outra coisa importante, gente, que eu também tenho adotado aqui em casa.
talvez vocês achem um pouco estranho. Mas, por exemplo, para eliminar fitatos, é cocção lenta. Não é cocção na pressão. Então, deixa o seu feijão de molho. Aqui em casa eu deixo feijão de 12 a 24 horas. Boto de um dia para outro na geladeira e deixo de molho. Porque também quando você deixa de molho, além dessa eliminação de fitatos, né, desses antinutrientes, você entumece o grão. Então, você facilita o processo, você agiliza o processo de cocção, tá? Então, eu gosto muito de... A gente fez até uma coisa no Vivendo uma vez que você mostrou. E como diminui para quem é operado, então tem tendência à formação de gases. O louro também ajuda muito nessa questão dos gases. A safétida também é um tempero que você encontra e também é excelente para você colocar e ajuda muito nessa questão dos gases, beleza? Também é uma outra forma. O outro ponto que eu começar a falar dos molhos especificamente. Gente, eu separei, apesar de parecer básico, eu separei molho de tomate. Por que eu separei molho de tomate? Porque primeiro que as pessoas têm esse tabu de achar que é difícil fazer um molho de tomate. Pelo amor de Deus, parem com isso agora. Porque o único trabalho que você vai ter é de abrir o tomate e tirar a semente. Porque a semente é rica em lectina e lectinas são tóxicas. É só. Você não vai precisar descascar. Pelo amor de Deus, você não descasca o seu tomate. Porque é justamente na casca onde está a maior quantidade de licopeno, tá certo? Então você faça o seu tomate com casca. Aí vai vir a pessoa e vai falar assim para você: tirar a casca porque tem agrotóxico. Ah, tá, porque o agrotóxico tá só na casca, né, meu amor? Ah, ingênuo você. Deixa eu te contar. Amigo, tem agrotóxico até depois da colheita. Que eles botam agrotóxicos dos mais variados fins, seja para retardar o processo de maturação, e aí para não atrair bicho na hora do transporte. Então, meu filho, agrotóxico. Se você não tem dinheiro para comprar orgânico, se você não vê valor em comprar orgânico, seja lá qual é a sua opção por não comprar orgânico, esquece agrotóxico, amor, porque tirar a casca, você vai continuar comendo agrotóxico do mesmo jeito. Porque tem agrotóxico dentro do alimento. O máximo que eu falo para tirar a casca é pelo seguinte, por exemplo, nesse molho de tomate, que eu vou passar a receita para vocês, vai estar todo mundo tarado já lá com um caderninho querendo anotar a receita agora que eu sei. Ele leva cenoura. Mas ele leva cenoura por alguns motivos. Primeiro, para regular a acidez, tá? Do tomate. E aí, porque as pessoas fazem molho de tomate e colocam açúcar para regular a acidez. Não precisa, jovem. Não precisa. Você pode usar cenoura, você pode usar inhame, porque o inhame, inclusive, além de não ter sabor, não tem gosto de nada, né? Ele ainda ajuda a dar aquela cremosidade do molho de tomate. A Carlinha, eu acho que já fez esse molho. Eu não sei se foi exatamente esse que eu passei para ela, mas eu acho que ela fez. Então, assim, nesse molho de tomate, além do tomate, né, que eu falei, cadê meu molho que eu separei? Eu anotei a receita, gente, pelo amor de Deus, tá? Tomate. Porque quando você... Ainda tem uma outra coisa. O processamento... Por que as pessoas dizem que molho de tomate tem mais licopeno do que tomate cru? Porque o processamento aumenta, a temperatura também aumenta a biodisponibilidade do licopeno, tá? Então, por isso que o molho tem mais licopeno do que o tomate cru. Beleza? Então, beleza. Tomate. Gosto muito de alho poró, gente. Alho poró dá um sabor que vocês não têm ideia e é riquíssimo em fibras, tá bom? Mas não vou colocar. Por quê? Porque aí entra a questão da cenoura. A cenoura eu coloco sem casca. Por quê? Porque a fibra diminui a biodisponibilidade do licopeno. Ok? Então, enquanto a temperatura aumenta, a fibra diminui. Por isso que eu tiro a casca da cenoura para fazer esse molho. Tá? Que você pode usar a casca para inúmeras outras coisas, até para adubo de planta. Minhas cascas viram tudo adubo da minha planta aqui. Bom, temos também o pimentão, que também é rico em licopeno, ok? Nesse molho vai goji, e aí é um item opcional que eu coloco só por questão da vitamina C para aumentar um pouquinho a durabilidade, e ela também dá como é que eu vou dizer? Gente, eu até salivei, olha o meu umami aqui. Impressionante, gente, eu amo esse molho. Coloquei um pouquinho de goji. No molho tradicional, ele vai tâmara, mas aí entra uma ressalva. Porque, gente, apesar de não ter açúcar, não é só o açúcar que causa dumping, né? Tem alguns alimentos que, por ter teor elevado, também podem causar. Então, isso aí é uma ressalva
No meu tem tâmara. Mas eu vou, na hora que eu passar isso tudo... Aí eu já falando, gente. Que horror. Gente, não se preocupem em anotar a receita, porque eu vou mandar tudo bonitinho pra vocês no e-book, tudo anotado, maravilhoso, com os benefícios da receita. Não precisa anotar nada. Larga o caderno, larga a caneta e presta atenção no que eu tô falando. Então, no material... A gente fez essa surpresa. A Nath é uma pessoa incrível e eu queria até fazer uma parada aqui para falar sobre isso. Eu tenho esse projeto com as meninas, a Ju, sim, e Fernanda, a Lohane. E junto eu tinha com a Nath, tenho ainda o projeto do Vivendo, que a gente parou porque a gente tem algumas coisas aí para ajustar. Mas ela sempre tem essa pegada de fazer livros, receitas. E a Natália tem uma coisa que eu gosto muito, que é disponibilizar. É o que ela fala, o conteúdo, pessoal, é para todo mundo. Essa interligação hoje que a gente fez com esses 2 projetos, que são um meu e dela e outro com as meninas, é uma prova disso, né? A gente trabalha, a gente faz parceria e isso é bacana porque isso agrega, principalmente para o paciente operado. Então, quem sai ganhando são os pacientes e os profissionais também, né? Porque acabam conhecendo aí a vertente dos trabalhos e a visão de cada profissional que é diferente, né? Diferente a minha, da Natália. Exatamente, compartilhar e semear. Eu acho que a gente está aqui para somar e a gente precisa sempre agregar as coisas às pessoas, porque a gente precisa de informação. E muitas das vezes a gente não encontra isso com facilidade, né? Ou se a gente encontra de uma forma equivocada. Cada um tem uma forma de abordar, cada um tem uma forma de falar. A gente sempre, quando fazia as nossas lives, as pessoas riam muito, porque eu tenho um jeito, a Natália tem outro. E é isso. E é isso que faz a coisa ser bacana, é isso que faz a coisa ser verdadeira. Porque quando a gente se propõe a fazer um trabalho, né, como esses, que a gente agrega profissional, paciente, que a gente está aqui falando para vocês, tira o nosso tempo para dedicar a vocês, isso não é uma perda absolutamente, a gente ganha, mas a gente tem que ser a gente, porque se você não é você, o seu trabalho perde o sentido. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente é mesmo. Pronto, fiz só uma parte. Não, eu achei engraçado, porque assim, sempre que alguém me convida para live, amiga, eu já pergunto logo, mas gente, vem cá, eu vou poder falar desse meu jeito assim? Ou eu tenho que ser toda seriona? Que, se tiver, gente, não vai dar pra mim. Porque eu não sou essa pessoa. Eu sempre pergunto. Aí eu penso, não, Nath, tudo bem, você pode falar. Só não pode falar palavrão, tá? Aí eu não, tá, tudo bem, palavrão eu não falo não. Mas o jeitão assim, gente, é incontrolável. Eu não consigo ser diferente disso aqui. Então, mas foi o que a gente já conversa sempre, amiga. É isso que eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. Que conecta as pessoas, porque as pessoas veem a gente falando. É credibilidade que a gente faz. A gente é isso aí. Eu não sou diferente disso aqui na minha vida real, não, gente. Tem um monte de amiga minha que estão, né? A Dani, a Tati, a Kai. Tem um monte de amiga minha que tá aqui, que estão online, que não me deixa mentir. Se estiver mentindo, pode falar agora aqui. Olha lá que no inbox depois vai rolar um... Mentira. Então, assim, eu sou isso aí. E eu acho que isso é que é maneiro. Então, assim... Aí, viu? Não mesmo. Isso é que é maneiro. É a verdade que a gente carrega e como a gente coloca isso pra fora. Então, semear é compartilhar, é semear mesmo. A Dani também já conhece essa receita. E é isso. Eu acho que é isso. Eu não tenho nada pra esconder. Isso não me impede de vender. Porque eu acho que da cabeça que sai uma ideia, saem milhares de outras ideias. E é isso, vamos botar pra frente, vamos compartilhar isso e fazer as pessoas viverem, né, uma vida diferente através da alimentação, através de escolhas melhores, através da alimentação. Certo? Bom, continuando, uma outra coisa que também aumenta muito a biodisponibilidade do licopeno é a presença de gorduras boas. Então, eu também coloco aqui nesse molho. Tem a opção de colocar coco ralado, aí vai também do gosto de cada um. Você pode colocar abacate. Tá? Nunca saberia. E não é com cacau, não. Não é brigadeiro fit, não. É abacate no molho de tomate. E aí, gente, não é só também misturar e jogar tudo na panela, não, tá? Tem todo um preparo, tem tudo direitinho, que é fácil a beça. Você pode fazer, inclusive, em quantidade, congelar, para você ter sempre disponível. Tá certo? Para quando você precisar, seja lá para o que for. E o tomate é um alimento que tem o umami. Tá certo? Exatamente. Então, e a cenoura também. Então, eu tenho um monte de coisa num só. Beleza?
Cogumelos, uma menina também lá no meu coisa perguntou, Nath, cogumelos é uma boa fonte de... Posso substituir a carne pelo cogumelo? Gente, então, cogumelo não é uma fonte muito rica de proteína, não. Tá? Então, é lógico, você pode colocar o cogumelo também tem essa questão do umami, mas ele exclusivo como proteína é pouco. E aí, a quantidade você vai ter que alinhar com a pessoa, com o nutricionista que está te acompanhando. Tá certo? O molho pesto que a Carlinha tá falando aqui, gente, modéstia à parte, ele também é sensacional. Por quê? Porque aí entra também uma outra coisa, uma outra questão de biodisponibilidade que eu bato muito na tecla. Paciente operado já tem essa questão do ferro, né, amiga? Já tem esse problema com a absorção do ferro. Então, Sim. não vamos prejudicar ainda mais. Como assim? O cálcio é um outro componente, é uma outra substância que prejudica a absorção do ferro. E molho pesto, gente, tradicional tem o quê? Queijo. Então, façam a gentileza de tirar o queijo do molho pesto. Ah, Nath, mas aí não vai ter cremosidade. Como é que eu vou fazer meu molho pesto? Abobrinha. Vocês já ouviram falar nesse alimento? Pois é. Abobrinha, meu bem. Pega a polpa e, na verdade, tudo é aproveitamento integral, né, gente? Acho que também até nessa pandemia as pessoas estão criando essa consciência maior com o impacto das nossas escolhas no mundo. Então, eu também tenho priorizado receitas que façam um uso integral do alimento. E algumas vezes a gente acaba jogando aquela polpa da abobrinha fora. O que eu fiz? Taquei tudo no liquidificador, amiga. Crua mesmo, botei tudo lá dentro. Bati com meu azeite, bati com meu coentro, bati com um manjericão, botei no meu peixe. Ficou cremoso. A abobrinha nunca usei, não sabia. Isso é uma dica legal. Nunca sabia. Tirei o queijo e aí, para manter a cremosidade, eu botei a polpa de 2 abobrinhas. Ou se você for usar a abobrinha inteira, você pode usar uma só. Para a quantidade que eu vou também disponibilizar para vocês. Tá certo? Então, é uma forma de você retirar o queijo e colocar e manter o molho. Porque, gente, essa questão de molho é muito importante. Foi o que eu falei. Gente, alface. A única alface que eu gosto de comer pura, assim, crua, é a alface americana, porque ela é crocantinha e é uma maravilhosa. Mas fora isso, gente, comer só... Ai, não é bom não, pelo amor de Deus. Comer a folha sem gosto de nada, sem um tempero, sem um troço ali. Pelo amor de Deus, não dá pra mim não. Por ser assim, além dela ser chefe, ela sempre teve essa pegada, ela é muito rápida na cozinha. Então é incrível quando a gente se junta, que ela vai almoçar, a gente fica na cozinha conversando. Eu falo, Natália, corta isso pra mim, porque ela demora mais. É muito rápido. Então os molhos que a gente faz para salada, às vezes a gente conversando, a gente faz uns 2, 3 molhos assim, brincando. E aí a gente vai experimentando. E é o que eu estava falando, essa questão do paladar que a gente veio construindo ao longo aqui desse nosso bate-papo, chegando aonde a gente está chegando agora, que é a questão de você ter, além de preservar a questão funcional do alimento, as vantagens que estão nos nutrientes do que você está agregando ali, é o paladar, né? Essa coisa de você ter um flavor, que a gente falou no início, que é o sabor, que passa pelo gosto ali da sua papila, chega pelo olfato, como a Natália falou. Também tem muita questão cerebral, né, Nath? Você pensar numa comida, parece que você já idealiza, você já sente o gosto, você faz aquele aguar. Por quê? E tem coisas, amiga, que assim, dentro do mundo das ervas e das especiarias, existe uma coisa chamada pareamento de sabores. Não sei se eu já comentei isso com você. Mas, por exemplo, quando eu junto um anis estrelado com morango, tem um gosto que lembra goiaba. É muito interessante. E isso serve para alguns outros exemplos. Então, dá pra gente... Veja bem, também não entra de troca não, hein? Goiaba é goiaba, anis com morango é anis com morango, pelo amor de Deus. Eu só tô dando para vocês uma... É um plus. Oi, amiga. Oi, Vanessa. É só um plus. Tá certo? E aí, vai fazer esse negócio de molho. Tem que ter, amiga, um gosto. Tem que ter essa pegada saborosa de você ativar todos os sentidos na hora de comer. E aí, uma coisa que eu também prezo muito dentro da cozinha é a praticidade. Como você falou. Não quero um negócio que vai me tomar 5 horas para fazer um negocinho pequenininho, gente.
Pelo amor de Deus, eu quero um molho que eu consiga fazer em quantidade, que eu consiga congelar, que sirva de base para eu fazer outros molhos. Esse molho de tomate, por exemplo, se eu quiser, eu consigo, lógico, né? Adicionando outros ingredientes, eu consigo fazer um molho barbecue com ele. Eu consigo pegar, quer ver que eu tô aqui, tô olhando? Ó, biomassa, gente. Biomassa também é um outro super ingrediente coringaço para ter na cozinha. Tudo, né? Que você pode usar também para você fazer várias preparações diferentes. Ela dá cremosidade, é fibra amido resistente, então diminui um pouco o índice glicêmico da refeição. E aí, por falar em índice glicêmico, gente, é muito importante levar em conta a forma de preparo, porque batata doce, canso de falar isso também. Batata doce tem baixo índice glicêmico para quem? Porque assim, se eu fizer a batata doce cozida na água, ok. Se eu fizer a batata doce em chips, que é super na moda, mas chips de batata doce. Amigo, chips de batata doce tem um índice glicêmico lá no teto. Lá no céu do Saara. Por quê? Para a gente não ser derrubada. Porque a forma de preparo, na hora que você faz a batata doce assada, a ausência da água faz justamente que quebra essas moléculas de amido. Então, o índice glicêmico da batata doce assada vai lá para cima. Pela forma de preparo do amigo. Então, assim, a forma de preparo é muito importante. Bom, então eu tenho um molho. A banana verde, que eu falei que é um super ingrediente para você ter na cozinha, um espessante maravilhoso, tá? Para tudo. E aí, com a banana verde eu consigo, e com o molho, eu consigo fazer um molho espanhol, que é maravilhoso. E esse molho espanhol vira um molho madeira maravilhoso também, ok? Tem um molho holandese, que é um molho à base de mostarda. Gente, é um molho incrível para salada, incrível. E ele é vegano, porque eu não coloco leite. E se eu não coloco leite, eu não tenho cálcio interferindo na absorção do ferro. E ele é maravilhoso de gostoso. O que eu uso de base? Castanha de caju. Tá? Nath, fica caro. Amor, deixa eu te falar um negócio. Caro e barato é uma coisa muito subjetiva, tá? E assim, as boas escolhas na vida da gente, lógico, a gente tem que levar em conta a nossa realidade, beleza, mas a gente também tem que levar em conta o retorno que aquela escolha tá dando pra gente, né? E aí a gente tem que fazer... Tá te perguntando o que você acha de usar air fryer. Então, eu gosto, mas também não gosto sempre. Por quê? Porque entra na mesma linha de raciocínio do grelhado. Lembra que eu falei das aminas aromáticas? As aminas aromáticas também têm a ver com temperatura. Temperaturas acima de 180, 170, você já tem formação de amina aromática. E a air fryer trabalha em 200. Então, assim, dá para fazer... Você não tem a fritura, mas você tem ali também um ambiente que favorece, né? Até porque quando a gente faz na airfryer, a gente coloca o quê? Besunta de gordura, bota um azeite e a gordura aumenta mais ainda a formação de aminas aromáticas. Então, assim, é aquilo, gente, é o bom senso, é o equilíbrio na vida. Nunca mais vou poder usar airfryer. Não tô falando isso, tá? Mas é você não fazer disso um hábito diário. Você faz como? Você usa o forno elétrico? Como que você faz? Amiga, forno também faz, grelhado faz. Na verdade, na real, a melhor forma de você fazer é ensopado. Vapor, né? Ensopado no vapor. Vapor e ensopado. Mas às vezes a gente quer variar, gente. Não tem problema. Então, assim, se você mantiver essa rotina, esse mix de preparos, não tem problema você usar air fryer. Tá? Mas como hábito, uma coisa constante, a gente fica bitolada, amiga, pelo amor de Deus. Entendeu? Então também não rola muito. Então, assim, falei, vamos voltar aos molhos, que senão a gente se perde. Temos o molho espanhol, que eu falei para vocês que vira um molho madeira. Tem um molho holandese que fica maravilhoso, que foi o melhor molho da minha holandese que eu já comi na minha vida. Dá pra gente fazer um molho branco também, que serve de base para muitas outras coisas, para muitos outros molhos. E também dá para fazer sem a presença do creme de leite, sem presença de lácteos, por conta da absorção do ferro, tá certo? Lógico, vitamina C, ao contrário do cálcio, ela aumenta a absorção do ferro, então um suquinho de limão não faz mal para ninguém. E aí você tem que ver se cabe, né, dentro, aí eu não sei como é que funciona essas adaptações fisiológicas da cirurgia, se limão pode, se limão não pode. Aí você tem que ver se é nutricionista. Depois, a gente libera, assim, depois do tempo. Que maravilha.
Tem molhos Bem aqui com frutas apresentado. vermelhas, que também fica maravilhoso. Pessoal, porque Dá pra fazer o mundo da gastronomia é um universo assim, enorme. Quem queria a receita incrível. do frango aqui? Quem queria a receita do frango? Fernanda Matos. Fernanda Ó, Matos. não é frango não, mas serve e também serve para marinada de peixe, tá? Eu também anotei aqui para mostrar pra vocês. Coentro, tá, gente? Quelante de metais pesados. Então, se você for fazer uma marinada de um peixe, de alguma outra coisa de frutos do mar que tenham muitos metais pesados, podem usar coentro à vontade, porque ele é um quelante sensacional, junto com o chá verde. Chá verde também tem catequinas. Excelente quelante de metais pesados. Excelente para marinada. Para marinada também é isso? Amiga, eu uso chá verde para marinada. Eu uso chá de capim-limão para fazer aquele arroz verdinho. Sabe arroz verdinho que ninguém sabe fazer? Sim. Adoro. Aromatiza, tem N propriedades o capim-limão. Excelente. O capim-limão tem um gosto, um sabor maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, faz um chá de capim-limão bem concentrado, pega um espinafre, refoga. Dá para fazer com brócolis também. O segredo, gente, é você usar. Você pode usar as folhas, os talos, usa tudo. Pega aquela água do cozimento e usa a água com brócolis batido ali. O segredo é você não tampar a panela. Porque quando você tampa a panela e aquela água condensa, aquilo ali muda a coloração do pigmento. Ao invés de ser a clorofila, ele vira feoftina, que é um pigmento marrom. Por isso que não fica muito verdinho quando você tampa. Capim-limão melhor fresco, né, amiga? Do que seco. Melhor Tanto fresco, faz, né? não tem problema. Não tem nenhum problema. Se você for comprar, fresco, pode ser o seco. pode ser o seco, não tem problema nenhum. Se tiver o fresco, ótimo, que a erva tá ali fresquinha na potência máxima. Mas se tiver o seco também, problema nenhum. Faz um chá concentrado do capim-limão, refoga o espinafre, pega esse espinafre, bate no liquidificador com o chá de capim-limão, vai ficar aquela água bem verdinha e você usa essa água para ir fazendo o cozimento do arroz ou em massa. Natália, que eu gosto muito de salsa. Às vezes eu bato salsa mesmo, quando às vezes não tenho, e coloco para o cozimento do arroz. Também outra coisa, pessoal, a gente não costuma refogar, botar óleo, alho, não. A gente coloca água, joga o arroz, aí você pode espremer o alho fresco, botar a cebolinha depois ali. Não precisa ficar aquela coisa... Isso tem muito aquela coisa antiga, né, Nath? De refogar, de passar... Enfim, não é necessário. Eu já faço arroz assim há muito tempo e tem um sabor incrível, fica muito bom. Não é necessário fazer esse tipo de adição, né? Isso aí. Se quiser, gente, problema nenhum também. Eu gosto muito de tirar aquele miolinho do alho, porque ele amarga. Por exemplo, o alho, eu gosto de ter ele batido. Mas tem que tomar cuidado para ele não ficar muito tempo na geladeira também, que fica rançoso. E com aquele bolo, ele fica amargo. Para salada, eu acho uma delícia aquele tomatinho em rama, né? Que tem muito hortifruti, tomate em rama. Também maravilhoso, né? Docinho, bom. Gente, Olha, eu fiz uma foto hoje, eu ainda vou publicar, vou mandar para vocês. A coisa mais fácil que tem, vocês pegarem todos aqueles legumes, botar tudo num tabuleiro, botam um azeite temperado, acabou. É verdade. Tem gente, hoje eu fiz aquela abóbora, qual é a Nath? Não é a vermelha, a outra. Abóbora, esqueci o nome dela. A outra amarelinha, que a gente usa muito na gastronomia. Japonesa? Japonesa. Cabotiá? Eu fiz ela cozida no forno, só com alecrim e azeite. Fica maravilhosa. Maravilhoso. Eu amo alecrim também, né? Vai muito da percepção do sabor. Gente, uma sopa de abóbora. Olha, uma sopa de abóbora. Agora que estamos no inverno, né? Com gengibre e anis estrelado. Olha, ponte que partiu, porque eu não posso falar palavrão na live das pessoas. Fica bom demais. Olha... Eu faço a sopa de gengibre, uma sopa de abóbora com gengibre. Com anis nunca botei, vou colocar. Bote anis. Você cozinha a abóbora, coloca... E coentro. Como é que você põe? Olha só, eu cozinho a abóbora, ou eu boto no forno. Eu gosto muito da abóbora no forno por conta da água. Dependendo da qualidade, ela fica muito aguada. Eu não gosto. Eu gosto dela bem grossinha, bem concentrada. Se você for fazer com água, faz com pouca água para ter que desperdiçar o mínimo possível de água, tá? Que é para aquela água ficar bem grossinha. Você pode usar até no batimento, usar aquela água para bater a sopa. Problema nenhum. Eu já cozinho, eu boto o coentro no finalzinho do cozimento. E bato ele depois com tudo. Não boto no início, né? Porque erva fresca não é assim, coisa.
O coentro é aquilo, né, gente? Eu ame ou odeio, mas eu gosto Ai, muito. gente, o coentro, eu uso Amiga, até a raiz dele. 25 segundos. O que você tem a dizer? Gente, um beijo. Amo vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, você é maravilhosa. Valeu. Já falo com você. E a foto, beijo. Foto. Olha só, tem um livrinho de receitas que a gente vai enviar para vocês, ok? Sobre molhos e ervas especialistas.